Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! E agora é hora da nossa palestra, e hoje é o nosso irmão Otávio Pontes, nosso colega da sala 3, que traz um tema hoje extremamente interessante e importante para todos nós, porque é um tema que ele vai além até da doutrina, é um tema que fala até do nosso comportamento, das nossas vidas. Otávio, obrigado mais uma vez. Bom dia. Obrigado ali por esse convite, mais uma vez. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Eu já falei isso da última vez que estive aqui. Eu adoro essas palestras, principalmente essa cedo, porque, primeiro, são os heróis da manhã de domingo, né? Como disse agora o nosso irmão, ninguém está aqui por acaso. E se uma pessoa, num domingo, faz um esforço, qualquer que seja, cada um tem uma motivação para estar aqui assistindo uma palestra, tentando se melhorar, essa intenção é muito forte, espiritualmente é muito forte, né? O nosso fluxo de pensamento, de intenção e motivação é como se acendesse a caldeira dessa casa logo cedo, né? Com essa intenção, para que a espiritualidade possa abrir os trabalhos da melhor forma possível. Então, muito obrigado por estarem aqui, né? E aqueles que, porventura, depois assistam pela internet, tentam se conectar com essa motivação e com essa intenção. Porque a espiritualidade maior se utiliza desses ambientes mentais que nós criamos, inclusive esse é o foco de hoje da palestra, para que possa operar no mundo físico e, eventualmente, nos auxiliam ou nos atrapalham na medida em que nós criamos
as possibilidades. Então, o assunto, né, de influência espiritual, como disse o Ari, é um tema bastante relevante, né, para nós, porque independente se a gente entende como isso acontece, se a gente acredita que isso acontece, se a gente percebe que isso acontece, isso continua acontecendo e nos afetando. A espiritualidade nos influencia desde sempre, né? Na verdade, nós somos a espiritualidade, né? Apenas estamos numa experiência encarnatória. Então, quando os espíritos superiores iniciaram o projeto com Allan Kardec, né, da construção do Livro dos Espíritos, um dos pontos que foi bastante discutido ao longo do livro, e particularmente nesse conjunto de questões que vai da 459 até a 472 no Livro dos Espíritos, falam exatamente dessa interação entre o mundo espiritual e o mundo físico. Se você for assistir 100 palestras espíritas que falem sobre influenciação espiritual, eu lhe garanto que em 100 esse slide vai estar presente, que é a questão 459. Os espíritos foram bem claros, bem objetivos, né? Porque Kardec perguntou se os espíritos influenciam os nossos pensamentos e atos. Mais do que imaginais, foi a resposta. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. O francês é uma língua muito rica, né? Lembrando que Allan Kardec era francês, o Livro dos Espíritos foi escrito originalmente em francês. Quando você vai no original, em francês, o texto final, né? São eles que vos dirigem, em francês é sont eux qui vous dirigent. Dirigeant é uma inflexão do verbo dirigir, do verbo dirigir, como em português. Mas em francês, esse verbo é um dos que mais sinônimos tem. Tem uma caixa lotada de sinônimos para o verbo dirigir em francês. Esse livro foi escrito em meados do século XIX, né, por volta de 1850 e alguma coisa, foi publicado em 1857. Naquela época não haviam carros, certo? Então, ao usar o verbo dirigir, por exemplo, a espiritualidade não podia estar se referindo a algo como um veículo motorizado. Mas em francês, dirigir, entre outras coisas, quer dizer conduzir, quer dizer influenciar. Todos esses são sinônimos do verbo dirigir em francês. Então, se a gente partir dessas duas vertentes, conduzir e influenciar, outro sinônimo desse verbo em francês é controlar. Então, na medida em que entre influenciador e influenciado, entre dirigente e dirigido, a inter-relação aconteça, é claro que a conotação desse verbo dirigir vai mudar. Desde uma influência sutil até uma condução total, como no caso das obsessões complexas, como é o caso da fascinação, né? Onde a influência é tão grande que a gente nem pensa mais. Então, essa pergunta, ela por ser curta, uma pergunta curta, uma resposta curta, né, ela é muito profunda. E quando se vai adiante, né, na questão espírita, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, fala-se da questão do fluido cósmico universal. O mecanismo da influência tem a ver com o pensamento.
Os espíritos estão desencarnados, eles não podem nos pegar pela mão e nos arrastar para algum lugar ou nos empurrar para algum lugar. Então, o mecanismo dessa influência ele é mental, ele é psicológico, né? É uma influência mental. Esse pensamento chega até nós através do fluido cósmico universal, porque o fluido cósmico universal é o veículo de condução do pensamento. Então, quando a gente pensa, quando a gente projeta o nosso pensamento em algo, ele chega até lá, e não importa onde está. Como diz aqui no texto, né, é como o som conduzido no ar como veículo. O ar é o veículo do som. O fluido universal é o veículo do pensamento. A diferença entre o som e o pensamento, entre o ar e o fluido cósmico universal, é que o ar está limitado à nossa atmosfera, mas o fluido cósmico universal, o nome já diz, ele não tem limite espacial nem temporal. O tempo é uma criação nossa, né? Então, a gente, ao pensar, dependendo da intensidade, da direção, de quem está pensando, da força mental que esse indivíduo tem, esse pensamento pode ir literalmente do outro lado do universo e voltar. E obviamente que quanto maior essa força mental, mais influência esse pensamento vai ter. A ciência também já nos mostra, essa é uma publicação da revista Nature, eu não vou entrar em detalhes, mas aqui são físicos falando para físicos. O universo é uma construção mental. A física quântica já entendeu isso, né? E nesse artigo particularmente, quando você lê ele até o fim, o físico fala, olha, eu não quero discutir se isso tem a ver com Deus ou não tem a ver com Deus, mas o fato, não adianta esconder, tapar o sol com a peneira, é que o universo é uma forma de pensamento. Não é uma máquina, não é uma estrutura física, é uma estrutura mental. E se isso tudo é verdade, né, e essa influência nos atinge onde quer que estejamos, a gente tem essa... Acho que eu pulei um aqui. Não, é isso. A gente tem essa influência baseada no que os espíritos pensam, mas alinhada com aquilo que nós pensamos. Por que isso? Porque o pensamento, para influir no nosso pensamento, ele precisa encontrar o quê? Ele precisa encontrar ressonância em nós. E aí entram as questões de afinidade e sintonia, que eu vou desenvolver um pouco mais adiante, mas a gente não consegue influenciar alguém que pensa diferente de nós, concorda? Para que eu consiga influenciar alguém, de alguma forma, essa pessoa tem que estar minimamente interessada naquilo que eu tenho a dizer. Vocês estão aqui agora, prestando atenção no que eu estou falando. Se vocês estiverem desinteressados daquilo que eu estou falando, o pensamento de vocês vai para o outro lado. Fazendo até uma brincadeira, né? O cavalo até pode estar aqui sentado, mas a entidade vai estar em outro lugar. Porque o pensamento vai estar em outro lugar. Então, para que vocês estejam aqui nesse momento, o corpo tem que estar, mas a mente também tem que estar interessada. Certo? E é por isso que a influência, para acontecer, ela depende de sintonia e afinidade. Na verdade, afinidade primeiro, depois de sintonia. E quando a gente vai às próximas perguntas, né, na sequência dessas 12 ou 13 perguntas, como diz a pergunta, como distinguimos se um pensamento sugerido pode ser de um espírito bom ou de um espírito mau? A resposta é, estudai o caso, os espíritos bons só para o bem aconselham, compete-vos discernir. Nosso irmão Williams falou aqui na abertura sobre aquela velha máxima, né? Acredite em Deus, mas tranque o seu carro. Se a gente não sair para procurar um emprego, não adianta rezar por um emprego.
Se a gente quiser proteção espiritual contra uma influenciação negativa, cabe a nós, compete-vos, discernir. Então, de quem é a responsabilidade de entender qual é a influenciação que está sofrendo? É nossa. Não é da espiritualidade maior. Com que fim esses espíritos imperfeitos nos induzem ao mal? Para que sofrais como eles sofrem. Porque eles sentem inveja de nós, não de nós especificamente, mas da felicidade alheia. E obviamente que esse caminho leva ao quê? A última frase do slide, a nos afastar de Deus. Porque no momento em que nos afastamos de Deus, essa influência atinge o seu objetivo principal, que é manter o nosso padrão vibratório médio baixo, a nossa desesperança em atividade, e obviamente, como disse também o Williams, o planeta vai levar mais tempo para chegar onde tem que chegar, porque nós somos uma coletividade. Então, como eu falei, a influência é permanente. E é um erro achar que só médiuns, nós estamos numa casa espírita, né, sofrem essa influência. Como eu falei no início, não importa se a gente acredita ou não nessa influência, se a gente consegue até perceber ela claramente. No final do dia, o que importa é, esse pensamento que está dentro da minha cabeça me ajuda ou me atrapalha? Esse pensamento constrói ou destrói? Esse pensamento agrega ou desagrega? Então eu não preciso ser médium, eu não preciso ser vidente, eu não preciso enxergar uma entidade trevosa para entender que aquele pensamento que está me consumindo me prejudica. Basta eu ter um pouquinho de bom senso. E como essa influência é permanente, para ser permanente, ela depende dessa questão, que é a afinidade e sintonia. Repara, o que é afinidade e o que é sintonia, né? A afinidade é a presença dos mesmos pensamentos, das mesmas, digamos, categorias de pensamento nas duas mentes que vão se sintonizar. Então, se um espírito quer nos influenciar a consumir uma bebida alcoólica, por exemplo, não adianta só eu gostar de tomar uma taça de vinho. Esse é o primeiro passo. Eu gosto de beber socialmente. Mas se eu não gosto de beber até cair, eu não crio sintonia para que aquela influência vá para onde ele quer que vá. Então, se eu sou uma pessoa que não prejudico ninguém, que gosto de ajudar os outros, mas eu não me levanto do sofá, eu simplesmente peço uma vez por semana pela humanidade, não adianta aquele espírito de luz tentar nos levar a uma casa espírita para ajudar numa atividade social. Eu não vou sair do sofá. Eu tenho afinidade de pensamento, mas a sintonia vai faltar, porque ela precisa estar perfeitamente espelhada nas duas mentes. E é claro que essa sintonia, ela vai ficando cada vez mais intensa, na medida em que essa afinidade vai aumentando cada vez mais. Então, para ter uma influenciação intensa, eu preciso ter afinidade. Afinidade não gera sintonia, mas sem afinidade eu não tenho sintonia. Vocês conseguem entender? Uma coisa depende da outra. Então é por isso que sempre que a gente tem um padrão vibratório determinado, a gente começa a pensar muito intensamente em determinadas coisas, a gente precisa prestar atenção sobre o conteúdo desses pensamentos. Porque é através desse conteúdo e a repetição desses pensamentos que a afinidade vira sintonia. E
a gente entra numa questão que é o que André Luiz, no livro Ação e Reação, chama de nosso desejo central. André Luiz descreve, nós possuímos, além dos desejos imediatos comuns em qualquer fase da vida, um desejo central ou tema básico dos interesses mais íntimos, e por isso, além dos pensamentos vulgares que nos aprisionam a experiência rotineira, emitimos com mais frequência os pensamentos que nascem do desejo central, também comumente conhecido como o padrão vibratório médio que nós temos. Obviamente, nessa escala vibracional, se nós temos pensamentos mais elevados ou vibrações mais elevadas a maior parte do tempo, o nosso padrão vibratório médio é mais positivo do que negativo. Os nossos temas centrais são mais propícios a uma abordagem positiva. Quando o nosso padrão vibratório é baixo, na maior parte do tempo, e a gente recorre a pensamentos de orgulho, de raiva, de ira, de ciúme, enfim, de cobiça, ou qualquer outra dessas, a lista ali é grande, facilita com que a influência negativa aconteça. E quando a espiritualidade maior se aproxima para nos ajudar, eles pouco podem fazer no sentido de mudar isso, porque existe uma barreira mental aqui dentro de mim, Lembra afinidade e sintonia? Então eles até vão conduzir, vão tentar nos ajudar, vão tentar nos proteger, mas se a gente não é capaz de mudar essa base vibracional, e esse é nosso trabalho, nosso dever de casa, a espiritualidade começa a ficar sem recurso para nos ajudar. Além do que, a nossa psicosfera começa a ficar muito pesada, e muitos desses espíritos de luz têm um padrão vibratório muito elevado, então eles conseguem fazer uma parte do caminho, mas a nossa psicosfera planetária é muito densa. E se nós não fazemos a outra metade do caminho, a conexão fica mais frágil. Por outro lado, a espiritualidade imperfeita, como nós todos que aqui estamos, não nos esqueçamos disso, essa espiritualidade que quer nos abordar com outro intuito, está muito mais próxima de nós aqui. Já está mergulhada nessa psicosfera, faz parte dela, e se a nossa contribuição nessa psicosfera é do ponto de vista da negatividade, da imperfeição, até da maldade, por que não? Quem você acha que vai conseguir vencer essa queda de braço? Fica muito mais fácil para eles nos influenciarem para onde eles querem. Então, a gente conhece aquele ditado, Dize-me com quem andas, que eu te direi quem és. Mas do ponto de vista do espiritismo e da influenciação espiritual, o ditado tem que ser o contrário, Dize-me quem és, que eu te direi com quem andas. Então, quando nós temos pensamentos e um padrão vibratório positivo, nós nos tornamos simpáticos à espiritualidade maior, e essa influência espiritual consegue se proceder de forma positiva e mais intensa. Aqui eu usei essa imagem que simboliza o primeiro encontro de Emmanuel com Chico Xavier, na beira lá do açude, em Pedro Leopoldo, Mas um mentor espiritual, ele vai conseguir nos ajudar na medida em que nós nos ajudemos primeiro. Quando a gente fala em mentor, você sabe a diferença entre um coach, para usar uma palavra da moda, um treinador, um professor, e um mentor? A diferença principal é que um coach, um treinador, uma pessoa que vai te dar uma palestra sobre algum assunto, ela não necessariamente viveu aquele assunto. Ela absorveu aquele conteúdo e vai transmitir para você. O mentor, não. O mentor vai passar para você aquilo que ele viveu. Ele vai mostrar para você, olha, esse é o caminho que eu fiz, está vendo aqui? Vem comigo, que eu vou te mostrar como eu fiz.
Então, o mentor, ele está se comprometendo com você, a levá-lo com ele. Qual é a condição para que isso aconteça? É você querer ir. Você querer pisar o mesmo caminho. Tá certo? Senão não é possível o mentor te ajudar. Se ele quer ir para um caminho, você quer para o outro, como é que ele vai te ajudar? Então, esses mentores, esses guias espirituais, em geral, são espíritos da segunda ordem na escala espírita. E, basicamente, o texto vocês podem ler, ele é um pouco longo, mas eles ainda têm provas a cumprir, então eles também encarnam eventualmente, né? Eles não são aqueles santos, anjos que estão lá do lado do Pai. Eles ainda têm imperfeições como nós, mas não são do mesmo teor que as nossas. Eles já venceram principalmente orgulho e egoísmo. Quando eles encarnam, são benevolentes, são solidários, são basicamente bons. Em geral, têm vasto conhecimento, mesmo que não aparentem. A gente pode pegar ainda o exemplo de Chico Xavier, né? Muita gente falava assim no início dos trabalhos do Chico, e eu tenho certeza que algumas pessoas pensam isso. Como é que esse cara conseguiu escrever 400 livros? Ele era um analfabeto, ele estudava até a 4ª série, lá em Pedro Leopoldo, era pobre, era isso, era aquilo. Quem pensa assim está olhando o quê? A casca com que ele encarnou naquele momento. O importante era o que estava dentro. Quem era aquela alma? Quem era aquele espírito? Que bagagem intelectual e moral ele tinha, que Emmanuel e a espiritualidade maior pôde acessar nos registros de Chico Xavier, espírito, para que aquilo tudo aflorasse como aflorou. De novo, afinidade e sintonia. E essa influenciação, obviamente, ela é muito presente nas artes, né, na música, na literatura, nas ciências, na filosofia, ao longo dos séculos. Existem N exemplos de espíritos de luz influenciando a humanidade para que a humanidade dê um salto. Eu vou citar alguns, por exemplo, a tabela periódica, né? A tabela periódica dos elementos em química, ela foi construída por um químico russo chamado Dmitry Mendeleev. Naquela época, a humanidade não sabia como organizar os elementos químicos de uma forma lógica e didática. Cada grupo científico fazia de um jeito, era impossível alinhar tudo, não sabia o que era importante, o que não era, etc. O Mendeleev era um dos que fazia essa tentativa. Ele gostava muito de jogar paciência e ele viajava muito de trem. Numa dessas viagens longas, no inverno, na Rússia, ele dormiu. E ele sonhou com a tabela periódica como se fosse um jogo de cartas, todo organizado da forma como a gente vê hoje. E ele acordou com essa imagem queimada no cérebro, e hoje permite, inclusive, que elementos que a gente nunca viu, que nunca foram descobertos, ao serem descobertos ou inventados, se encaixem perfeitamente na tabela periódica. Ela é universal. A química orgânica, né? A química que possibilitou, inclusive, a biologia moderna, né? E toda uma série de outras descobertas, tinha outro gargalo. Ninguém conseguia entender como é que os átomos de carbono se combinavam com oxigênio e hidrogênio. E o grande paradigma era o benzeno. O benzeno ninguém entendia como é que aquelas valências todas se funcionavam. Um cientista chamado, tem que olhar o nome dele, porque Auguste Kekulé, dormiu, sonhou com uma figura que era uma cobra comendo o próprio rabo, chamada Ouroboro, em alquimia.
Veja bem, uma cobra comendo rabo. O que isso tem a ver com o anel de benzeno? Mas quando ele acordou, ele viu exatamente o anel de benzeno. Incrível, né? Ramanujan foi um dos maiores matemáticos, era um garoto de rua na Índia. Ele escrevia equações nos templos. Ele sonhava com a deusa Namagiri, também conhecida como Mahalakshmi, pintando as fórmulas matemáticas em sangue. As gotas de sangue pingavam e formavam equações. As equações de Ramanujan eram tão complexas e tão difíceis que os matemáticos da época, por ser ele um hindu, né, de cor escura, preconceito racial na Inglaterra, ele ganhou uma bolsa para ir a Cambridge, e lá ninguém aceitava o que ele falava. Até que conseguiram começar a provar os teoremas dele. Ele deixou 4 cadernos escritos. Esses 4 cadernos, até hoje, geram teses e teses e teses e teses matemáticas. Um deles, inclusive, estava desaparecido, foi encontrado, e é baseado nessas fórmulas que a gente está começando a entender os buracos negros. No início do século XX, nem se falava em buraco negro. Mas a fórmula estava lá. É claro que isso é uma inspiração espiritual. Mas essa inspiração também pode ser negativa. Essa imagem eu adaptei de uma palestra do Haroldo Dutra Dias, não é minha essa ideia, mas acho que ela é muito feliz, é bem didática. Nós temos 2 grandes desejos centrais, básicos, complexos e complicados a vencer: orgulho e egoísmo. E eles geram esses 4 P's. Tem os 4 P's do marketing, né? Esses são os 4 P's do desafio espiritual: posse, prestígio, prazer e poder. Posse e prazer do lado do egoísmo, prestígio e poder do lado do orgulho. E todos os sentimentos que eles trazem em volta. Esse matiz gera para a espiritualidade, seja ela de luz, seja ela imperfeita, um padrão vibratório. E esse calcanhar de Aquiles é que eles vão mexer e cutucar para nos conduzir. Obviamente, se é um espírito protetor, ele vai tentar nos desviar disso, nos colocar ideias edificantes que permitam que a gente vá para outro lado. Mas se é um espírito, enfim, imperfeito como nós, e o que ele vai fazer? Ele vai fazer aflorar cada um desses sentimentos que nós trazemos para que a gente caia no buraco. E olha só, ele não vai empurrar a gente no buraco. Ele vai acender uma vontade ali, criar uma briga acolá, desviar você do caminho, fazer um ônibus atrasar, fazer um carro quebrar. Mas quem decide vir ou não ao Frei Luiz somos nós. Quem decide ou não bater em alguém somos nós. Então, quem vai se jogar da ponte não é o espírito que vai nos empurrar. Essa coisa que a gente vê no filme, né? Que o demônio vem, materializa uma espada que corta a cabeça lá do padre, né? Aquelas coisas, aqueles filmes de terror. Não é daquele jeito. Quem vai atrás da espada somos nós, quem corta a cabeça somos nós. Eles apenas vão nos conduzindo. E quem pula da janela somos nós. Porque aí é o resultado perfeito. Nós nos vamos nos comprometer. E é por isso que no Evangelho de Jesus é dito, né? O escândalo acontecerá, mas ai de quem fizer o escândalo. Então não adianta depois dizer, mas foi o obsessor que me fez mal e eu bebi até me matar. Não adianta isso não serve de argumento.
Então, obviamente que essa influenciação vai ser por perturbação constante, se a gente é simpático a esses espíritos que nos influenciam negativamente. E essa influenciação, se o espírito não é um espírito mau, intrinsecamente, apenas é ignorante, desinformado, ele pode colar na gente porque, enfim, viu ali uma sintonia e vai nos prejudicar. É o caso, por exemplo, de alguém que desencarna e não acredita em nada, né? Acorda no mundo espiritual, no umbral muitas vezes, perdido, cego, surdo e mudo, ele não sabe para onde vai. O primeiro impulso é voltar para o lar. É voltar para o local onde ele se sente melhor, para a família. E aí ele volta para o lar. Né? Ele não está ali necessariamente para prejudicar ninguém e tal, mas ele vai influenciar e vai causar algum tipo de perturbação. É o que a gente chama de influenciação natural, mas também tem os obsessores, que vão ficar ali de pranchetinha em punho, anotando cada um dos defeitos que a gente tem. Eles não dormem, até que a gente escorregue. E aí é onde eles vão segurar. Obviamente que a descrição dos espíritos de terceira ordem somos todos nós, e são os obsessores também, ou os espíritos imperfeitos que nos influenciam. Basicamente, você vê lá que o orgulho e o egoísmo são a nota tônica desses espíritos. Todo o resto é consequência disso. Nós agimos ainda no apego, na materialização, na materialidade, né? No que é do outro. A felicidade do outro nos incomoda, a fofoca, maledicência. E óbvio que quando eles nos induzem, nos influenciam, a imagem não é ruim. Então, de novo, né, afinidade. Eu falei, olha aqui o uísque, a pessoa passar na frente de uma vitrine, olha que bar lindo, um barman com um uísque de 25 anos, pegando fogo, fazendo um drink lindo. Aquela pessoa que tem a tendência, ela passa na frente, acende nela o que? O desejo daquilo. Só que na prática o que vai acontecer é que essa pessoa vai beber até cair. Então, aonde andam, né, os nossos pensamentos e sentimentos? Quais companhias eu busco no meu dia a dia? Que locais eu frequento? Que músicas eu escuto? Que livros eu leio? Que TikTokers eu sigo? Que influencers eu escuto? Que lives eu me conecto? Qual o teor daquilo que eu estou assistindo? Daquilo que eu estou ouvindo? De com quem eu estou conversando? Lembra? Afinidade e sintonia. Então eu vou sempre sendo conduzido. Para onde? Para onde eu quero. Isso é tão interessante que a ciência mostra, né? Porque nós temos um padrão eletromagnético no nosso coração. Já se sabe que o coração pensa igual o cérebro. Tem neurônios e tal. Esse padrão eletromagnético, ele muda com o nosso humor. Não precisa entender nem o que quer dizer esse gráfico, mas você consegue ver que o gráfico do amor é completamente diferente do gráfico da raiva. A emissão eletromagnética do nosso coração muda conforme o nosso sentimento e o nosso pensamento. E como a gente interage, porque todo mundo traz esse campo, fica fácil de ver. É como se fosse um QR Code. Isso é medido com aparelhos, tá? Quando o marido e a mulher se dão bem e dormem junto, o batimento cardíaco alinha durante a noite. Tal é a sintonia. Isso não serve só para pessoas. Aqui é um menino e seu cachorro. Na hora que o menino projeta amor,
o batimento cardíaco dele e do cachorro se alinham. Você vê ali no meio do gráfico? Não importa, é claro que o batimento cardíaco de um animal é diferente do nosso. O importante é a forma do gráfico. Funciona com cavalo. Isso é biológico, é fisiológico. Só que no nosso caso tem uma outra camada que os animais não trazem, que é a nossa mente, né? Evolutivamente falando, a nossa mente espiritual. Então, chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.